Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café com o Thiago. Eu sou o Thiago Serafim, o apresentador desse programa, e no Café com o Thiago eu trago duas das minhas paixões, o café e o assunto sobre o esporte, sobre o exercício físico, para fazer um tema reflexivo para vocês. E hoje eu quero falar sobre skin in the game, né? Colocar a pele em risco. O que é isso exatamente? Você deve ter visto aí na thumbnail do vídeo qual é o assunto relacionado ao tema de hoje. É basicamente treino. Você que é profissional de saúde e não treina, você provavelmente está errando muito. Você não está dando exemplo para o seu aluno, para o seu paciente, para o seu cliente. Faz sentido para você? Você já se perguntou se você seria seu cliente? Você seria seu paciente nas condições que você tem hoje? Esse é o tema de hoje e eu quero conversar com você. Se você está curtindo esse canal, não deixe de se inscrever, dar o like, ativar o sininho e ficar ligado nos próximos vídeos. Deixe também um comentário, pois o próximo assunto pode ser relacionado ao seu comentário. Então, vai ser um prazer responder e refletir junto com você nos próximos programas. Bom, vamos ao que de fato interessa, né? Eu estava treinando hoje e aí me veio uma vontade de falar sobre isso, porque eu sou um sujeito que gosto bastante de treinar. O treino faz parte da minha rotina, faz parte da minha vida há pelo menos 15, 16, 17 anos. Não necessariamente o treino de força, mas o treino relacionado ao esporte ou uma atividade de maior competição. Mas para muitas pessoas isso é um pouco difícil, elas não conseguem fazer, não conseguem manter uma rotina e muitas vezes vão trabalhar na área da saúde e têm uma certa dificuldade em expressar aquilo dentro da sua profissão. E quando falo da área da saúde, eu falo dos meus colegas, falo de profissionais médicos e falo de profissionais de educação física. Tem outro importante também, que são os profissionais da nutrição. Afinal de contas, parece um pouco incoerente um nutricionista com sobrepeso. Pelo menos para mim e para muitas pessoas, eu acredito que fique muito difícil você ir nesse tipo de profissional. Assim como é muito difícil você ir num profissional de educação física, você contratar um personal trainer e também está com sobrepeso, se você busca emagrecimento. Poxa, eu vou contratar alguém para me colocar métodos e trazer resultados que nem ele consegue com ele mesmo? Será que esse cara é confiável? A gente está falando de credibilidade. Então, não é sobre ter um shape bacana, um corpo sarado, ser definido, com 3, 4, 5, máximo 10% de gordura. Não. É sobre ter um estilo adequado com aquilo que você prega. Existe uma frase conhecida, pelo menos aqui no sul do Brasil, que é casa de ferreiro, espeto de pau. Que é quando você fala muito de uma coisa, prega muito aquilo, mas de fato não faz em casa, não faz o seu dever de casa relacionado àquela determinada coisa. Eu gosto de falar o seguinte: casa de ferreiro, o espeto tem que ser de aço, tem que ser o maior exemplo para o seu aluno, para o seu paciente, para o seu cliente. Vamos lá, você é um sujeito, e vamos tirar do esporte agora, você tem DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, causada geralmente pelo fumo, pelo cigarro, pela nicotina usada por um longo período de tempo. E aí você vai num pneumologista que fuma. Para mim não parece muito coerente, né? Esse cara, ou ele não estudou, eu só consigo ver dessa forma, ou ele tem muita dificuldade em colocar aquilo que ele estudou em prática. Ele pode ser muito bom na teoria, pode saber todas as teorias, mas por que ele não põe em prática? Ele não utiliza daquilo que ele tanto prega. Afinal de contas, aquilo é benéfico, ele prova que aquilo é benéfico com dados, mas para ele aquilo não serve. Então, se aquilo não serve para ele, talvez não sirva para outras pessoas, não sirva para o seu cliente, não sirva para o seu paciente, não sirva para o seu aluno. E eu sempre treinei, sempre gostei de treinar e por isso escolhi trabalhar com esporte. Eu acho às vezes vergonhoso, pois já vi muitas vezes quando colegas falam de algum exercício para algum paciente, para algum cliente, falam para ele fazer, mas não conseguem demonstrá-lo. Eu treino basicamente por dois motivos. Um é a minha saúde e dois é manter uma certa credibilidade na hora de passar os exercícios, na hora de programar os exercícios para os meus clientes, para os meus pacientes. Porque seria meio vergonhoso eu pedir para eles fazerem algo que nem eu consigo demonstrar. E
Por modéstia à parte, eu faço uma boa demonstração e às vezes faço melhor que muitos deles, mesmo os atletas profissionais. Cansei de muitas vezes demonstrar exercícios coordenativos que eu conseguia fazer, os atletas profissionais não conseguiam. Além disso, o fato de eu trabalhar com atletas profissionais exige que o meu repertório de exercícios seja variado e seja de grande exigência. Então, nesse repertório, quando eu mando um treino de consultoria online, por exemplo, todos os vídeos, praticamente todos os vídeos, 95, 96% dos vídeos que estão lá, sou eu demonstrando. Os que não são porque eu não consegui fazer, mas porque eu não tinha o aparelho que eu queria que aquele meu cliente fizesse o exercício. Então, busquei na internet. Mas o fato de eu ser um pseudo-atleta faz com que facilite a demonstração do exercício de uma forma digna, de uma forma plena. Afinal de contas, não só de forma online, mas de forma presencial, isso também faz sentido. Existe uma sequência quando a gente vai pedir para um indivíduo fazer um exercício. A primeira é explicar o exercício, a segunda é demonstrar o exercício, a terceira é deixá-lo fazer o exercício, a quarta é, se ele está fazendo errado, ele deve se autocorrigir, e a quinta, se ele não se autocorrigiu, você corrige. Essa é uma sequência básica. Se você fala para ele, olha, você vai fazer esse exercício, você não demonstra o exercício, automaticamente ele não visualizou. Ele vai fazer de uma forma bem errônea e provavelmente não vai se autocorrigir. A sua correção vai gerar mais trabalho ainda e vai ficar algo estranho. Essa relação terapeuta, treinador e paciente e atleta vai ficar um pouco estranha. Poxa, está pedindo para fazer algo que ele não sabe fazer. Eu, pelo menos, vejo muito dessa forma e não sou o único. Outro dia, eu fui dar aula como convidado para uma turma de primeira ou segunda fase de fisioterapia de uma universidade daqui. Fui dar uma aula introdutória sobre fisioterapia esportiva, sobre a minha profissão. E ao final, falei sobre fazer aquilo que você prega, né? Eu trabalho com exercício físico, com esportes, com fortalecimento, com condicionamento. Então, eu faço aquilo que eu prego. Levei uma dica de livro para os indivíduos daquela turma, os alunos daquela turma, que é Skin the Game, do Nassim Taleb, fala muito sobre isso, sobre se você acredita tanto naquilo, então faça aquilo. Então, um dos alunos levantou a mão e me questionou o seguinte, então quer dizer que para eu ter credibilidade com um paciente, preciso ser melhor que ele naquele esporte? É claro que não, eu sou fisioterapeuta, ele é o atleta. Se eu fosse um atleta melhor que ele, eu seria o atleta e ele seria outra coisa, seria eu que estaria no lugar dele. Mas a gente precisa ter credibilidade para falar, para entender como o atleta está se sentindo. Pois você já experimentou fazer o exercício que você prescreveu para o seu aluno, para o seu atleta? Você já fez aquele treino? Eu gosto sempre, antes de prescrever qualquer treino, de testar o exercício em mim. Quero ter a sensação, quero ver como é. Quero entender aquela sequência, quero ver o tempo que isso vai durar e qual vai ser a reação durante o treino, durante o pós-treino. Isso para mim é o básico. Então não é sobre apenas fazer exercício físico, ter um shape bacana. Sobre entender um pouco mais do seu trabalho, se desenvolver, pois você tem um feedback em tempo real se você fizer o seu treino que você prescreve para o seu aluno e você automaticamente se torna o exemplo para aquele sujeito. Aquela frase clássica e clichê, palavras convencem, mas o exemplo arrasta. É isso que eu creio, é isso que eu penso que os profissionais e meus colegas devem fazer. Isso serve para qualquer área da vida. Imagina que você é um investidor, você trabalha em um banco, você fala para o seu cliente que aquele é o melhor investimento possível. E o cliente pergunta, você investe aqui? O cara não sabe responder. Ele não investe naquele título que ele está recomendando para o cliente. Será que aquilo realmente é bom? Então, não só profissionais da saúde, mas para todas as áreas, pratique aquilo que você fala. E profissionais de saúde, meu colega fisioterapeuta, meu colega profissional de educação física, meu colega nutricionista, meu colega médico, pratique aquilo que você prescreve. Bom, pessoal, este foi mais um Café com o Thiago. Espero que vocês tenham gostado do programa. Nos vemos no próximo episódio ou no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.